O programa Insight de hoje dá destaque para a literatura, como vocês verão, e a gente abre o programa falando da nova obra do escritor e presidente da Academia Piauiense de Letras, Nelson Nery Costa. Como eu, vocês vão adorar. Apaixonado por leitura, literatura, Nelson Nery Costa, advogado, é um grande entusiasta da arte e da cultura do Piauí. E prova disso é o seu novo livro, História Piauiense, Aventuras, Sonho e Cultura. Na verdade, um trabalho de pesquisa que faz e refaz essas histórias de uma forma mais didática e, ao mesmo tempo, acadêmica, né, Nelson? Tem dados, tem fundamentação. Como foi chegar a esse trabalho que marca os 100 anos da academia aí, né? Com certeza. Em primeiro lugar, eu venho na academia, a gente ocupa a cadeira, que tem os patronos e os primeiro ocupante, e uma das missões de quem ocupa a academia é reverenciar o passado. Então, no meu caso, eu tinha uma cadeira, que é a cadeira 33 da academia, cujo patrono é Abdias Nery, que tem a peculiaridade de também ter sido ocupante da academia e é patrono. E o primeiro ocupante, o Wilson de Andrade Brandão, pai do deputado Wilson Brandão, um grande historiador, professor, jurista, etc. E os dois tinham uma característica, ambos eram juristas e, ao mesmo tempo, historiadores. Eu, como via na formação jurídica, eu entendi então que eu deveria ter, já que eu tinha esse lado jurídico, eu deveria ter um lado histórico. E aí o meu discurso de posse foi um discurso onde eu discuti o possível encontro do Domingos Afonso Mafrense e o Domingos Jorge Velho, talvez de 1674, referenciado por um autor antigo, uma obra de 1730, chamada Antônio da Rocha Pita, chamada História da América Portuguesa. E essa história tem se repetido, mas sem nenhuma pesquisa, sem nenhum outro dado. Então, eu me lancei um pouco na história disso. E, posteriormente, em 2006, eu lancei um livro de história sobre o começo do Piauí, que é o desdobramento dessa minha pesquisa inicial, sobre principalmente o século XVI, século XVII do Piauí. Mas, nesse tempo da academia, desses projetos das revistas e dos livros, 100 livros que a gente editou da coleção Centenário, pelo menos metade eu fiz a revisão e o prefácio. Então sabe tudo, né? Teve que pesquisar, estudar todas essas obras. Como foram metade, eu sei metade, né? Metade desses livros. Mas isso me deu uma cultura geral, me deu uma percepção não só da história como da literatura. E aí sim, eu acho que é uma coisa que você tocou, que é meu ideal desse livro, é que, na verdade, ele é um livro técnico, é um livro com mais de 400 fontes bibliográficas. Todas as fontes eu tenho, eu adquiri esses livros, então são livros antigos, eu tenho. Todos os principais documentos sobre o Piauí estão repetidos, estão em cada fonte, então ele serve também como roteiro bibliográfico. Mas, para mim, ele tem um condão especial de ser uma obra, como disse, de cultura. Existe um autor inglês, americano, chamado Will Durant. Tá? E o Durant, ele escreve muito sobre a história cultural. Então, um clássico dele, História da Civilização, é um livro de 11 volumes, e ele mistura um pouco isso. E eu também tentei fazer um pouco desse livro, ou seja, não só fazer uma referência a episódio histórico, mas em episódios também que a literatura deu uma verve. Por exemplo, nós temos uma história muito interessante. Tá? O Domingos Afonso Mafrense, quando adoeceu, ele era vereador em Salvador, Salvador era a capital do Brasil, ser vereador era tipo um senador, na verdade o nome era Senado da Câmara. E ele perto morreu, os jesuítas se introduziram na sua casa, começaram a cuidar dele, afastaram os familiares. O Domingos Afonso Mafrense tinha pelo menos 2 ou 3 filhos fora do casamento, que ele não casou, afastou os serviçais, então começaram a dominar ele. Quando ele estava prestes a morrer, fizeram então o testamento dele, que foi encontrado e publicado por um autor chamado José Martins de Alencastre, é um clássico. Ele é um dos assessores do Saraiva quando veio aqui, ele fez essa pesquisa, encontrou nos arquivos do Piauí esse testamento. E esse testamento, Domingos Afonso Mafrense deu tudo para a escola do Menino Jesus em Salvador, que era a sede principal do jesuíta, todo o patrimônio dele. E dizem que quando eles chamaram o escrivão para fazer essa doação, e ele estava escrevendo, ele confirmando, e o escrivão colhendo, você disse isso, aí ele levantava a cabeça e confirmava. E no final, o escrivão vira assim, e também ele está doando a propriedade dele, Sobrado, que ele tem no São Francisco, para o escrivão. Aí isso que o Domingos Afonso Mafrense ficou parado, sem dizer nada. Quando o escrivão viu, se ele não disse isso, ele não disse nada, pegou o livro para ir embora. Foi que
Os padres chamaram ele, sentaram ele, repetiram a pergunta e disse que um deles por trás empurrou a almofada para que o Domingos Afonso Maffei confirmasse que também o escrivão recebia um pedaço da herança dele para ele poder dar toda essa herança. Então isso é o Esmaragdo de Freitas, foi jurista, presidente do TJ do Piauí, e criou esse episódio que a gente não sabe nem se é verdade, apesar de ser suspeita. Mas está no livro. Está no livro do Esmaragdo, e eu cito esse episódio. São causos históricos. Causos históricos. Tem um outro muito interessante também, outro grande contista, para mim, um grande contista piauiense, chamado João Pinheiro. Inclusive, ele tem a primeira obra de análise da literatura piauiense, chamada Discurso da Literatura Piauiense. Nós lançamos na Coleção Centenário. E ele conta que encontraram um santo em Campo Maior, e uma senhora encontrou no meio do mato e levou para casa. Muito surpresa aquela imagem. No dia seguinte, quando ela acordou de manhã, cadê a imagem do São Francisco? Tinha sumido. Aí procura, foram encontrar, estava lá no lugar que ele tinha encontrado. Pega o São Francisco, a imagem, leva para casa da senhora. No dia seguinte, a mesma coisa, São Francisco tinha saído de lá. No terceiro dia, mesma coisa, foram encontrar o São Francisco. Aí resolveram entender que o São Francisco queria ficar onde ele estava, que é onde hoje fica a igreja de Santo Antônio em Campo Maior, que é a sede de Campo Maior. Né? É uma história bem interessante. Então, eu tentei fazer isso. São um pouco de lendas também. Um pouco de lendas. Que as pessoas usam e está documentado também em livros. Sim, né? documentado. Esse resgate. Uma coisa até que não estão documentadas, mas se comenta muito, que os oeirenses contam muito esse episódio, fazendo uma crítica ao Saraiva, dele fazer essa transferência para Teresina. E aí diziam que o Saraiva, na verdade, trouxe aqui a capital para Teresina porque ele tinha uma namorada aqui em Timon chamada Teresa. Evidentemente, a gente não encontrou, eu não encontrei, eu sei que o Tony já me falou que tem uma obra que discute isso. Mas tinha uma fazenda, ele tinha uma fazenda em Timon, é isso? Não tinha. Eu sei dessa história da namorada dele, a possível namorada de Teresa, e por isso Teresina. E não em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina, como se conta. São lendas históricas, né? São lendas históricas. Mas eu digo no livro assim, eu não contei a comprovação, mas naquela época o Saraiva tinha 29 anos, era solteiro, era normal que ele pudesse ter uma namorada, e com esse nome bonito, Teresa, também tudo é possível. Então eu também penso esses episódios, mesmo que não seja um episódio estritamente histórico, mas acho que faz parte da nossa cultura, essa alegação, até a alegação de Oeiras dizendo isso. O livro também tem um índice remissivo. Quase 1000 páginas, né? 965 páginas, 967. Eu peço desculpa aos leitores por ser tão chato e prolixo assim. Não, imagina. E não só isso, fonte 8 nas notas de rodapé. Ele tem muita fonte. Eu usei algum dicionário sobre cada autor, eu faço uma referência, um dicionário do Wilson de Andrade Brandão, do Wilson Gonçalves, um dicionário clássico também, do Cláudio Bastos também, para que as pessoas saibam de quem que ele está falando, de situar historicamente. Então esse livro é um apanhado, é uma discussão sobre o Piauí, sobre essa situação eterna da gente ser um estado pobre, ser um estado exportador de commodities e nunca um estado de produção industrial, um estado que tenta fazer a sua cultura, mesmo na sua pobreza, né? Vamos dizer, a gente é limpinho, porque a gente produz muito e com uma relevância maior do que nosso drama econômico-social. E vários capítulos, né, E Nelson? vários capítulos. E segue Serra da cronológico. Capivara, Índios no Piauí, né? Isso. Cultura da Pedra Furada, ou seja, é uma verdadeira história piauiense, gente, não só pela literatura e pela história, né? Que o Nelson se utiliza desses elementos, isso tudo narrado em livros, né? Sim. Permeiam essa história dos 100 anos da APL. E o livro é lançado pela editora Vozes, por sinal, eu adorei a capa. Quem fez esse desenho, Nelson? Esse desenho, vou lhe confessar, é um tal de N. Neri. É teu parente? Eu vi que tem Nery, mas eu não vi o primeiro nome. É seu parente? Sou eu. É você? Fui eu. Não acredito, Nelson. Olha que desenho lindo, Na viu? verdade, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui. Na verdade, Muito é um lindo, desenho. viu? E eu fiz de caneta, de improviso, sem me preocupar Poxa, muito. um outro talento seu, isso aí. Eu já desenhei e pintei há muito tempo atrás, eu resolvi fazer, porque o livro é muito formal na sua leitura, talvez seja mais um livro de pesquisa do que um livro de leitura contínua, e eu quis quebrar um pouquinho isso, né? Um pouco de rusticidade dessa imagem da gente, que é a celebração do couro. E uma surpresa também, que eu achei a contracapa dele muito bonita. Olha o luxo dessa capa, gente. Delícia, viu? É um Muito livro lindo. é um livro Parabéns. costurado. Por sinal, eu quero que você autografe um,
para um dos personagens do programa de hoje, que é o Cândido Prunes, viu? Sim. Advogado paulistano, apaixonado por literatura do Nordeste, e um dos personagens hoje falando sobre autores sertanejos no Insight TV. Pois Viu? então, Vai para São Paulo esse livro, tá, Nelson? Ótimo. Por sinal, também um abraço, né, póstumo ao Herculano Moraes, Sim, grande sim. incentivador da literatura do Piauí, que assina o prefácio desta obra, que o pode ser encontrado onde, Nelson? Esse livro ele pode ser encontrado, a gente está colocando em todas as livrarias, a ideia é que na outra semana ele esteja em todas as livrarias de Teresina. Ele pode ser comprado também na academia aqui diretamente e ele pode ser pedido através do site da academia. Nós estamos fazendo venda online chamado www.academia Piauiense de Letras. Tá? Essa é a ideia da gente, que as pessoas possam refletir um pouquinho, ter a curiosidade de conhecer um pouco sobre o Piauí, separar aquilo que a gente tem de enaltecedor e, evidentemente, poder criticar aquilo que a gente deve melhorar na nossa história, no nosso desenvolvimento, principalmente no século XXI. E para amarmos cada vez mais o Piauí, precisamos conhecer sua história, potencialidade e valorizarmos, né, nossos personagens, né? Isso inclui a literatura, cada vez mais em evidência, mas que precisa desse respaldo e desse respeito. E é uma história aventurosa. Parabéns pela coleção, viu? É linda. Muito obrigado. Muito obrigado. Pode falar, continue. Não, é isso. É um livro que é um fruto também desse meu tempo da academia, de certa forma, é uma Tá com entrega 4 minha. anos já? Já estou no quinto Quinto ano. ano, me preparando, já no próximo ano eu devo me afastar. Então esse livro também é um falar meu sobre essa minha experiência de ser presidente da academia. Tem um prefácio do Paulo Nunes, como você disse, um dos últimos textos deixados pelo Herculano. Eu tive essa felicidade de ele deixar isso para mim, para a academia, todo o significado cultural. Na verdade, a capa, o texto da capa é a é orelha. Herculano, a orelha. É a orelha. Né? O prefácio é do Paulo. O professor Paulo Nunes. Paulo Nunes. Mas foi um dos últimos textos, muito bacana, e me ajudou também. Ele fez uma revisão do livro também, foi uma pessoa que é importante nessa obra. Olha só, gente, que livro lindo, viu? Tem duas formas, né? Tem essa capa e tem essa capa dura, tudo de lindo, viu? Parabéns, Nelson Nery Costa. Muito obrigado, meu amigo. Você é ótimo. Um grande abraço.